Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você puder e quiser me acompanhar, vamos fazer uma reflexão com base em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ontem nós falamos um pouco sobre a renovação de mente, né, que o Senhor projeta para todos nós. E hoje vamos estender um pouco mais esse assunto, uma espécie de parte 2 dessa mensagem. É uma carta de Paulo e ele fala aos Coríntios: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então ontem nós falamos sobre essa renovação de mente que vai nos proporcionar uma vida cristã mais inteira e consciente das coisas, né? Então, ser cristão e seguir o caminho de Jesus Cristo não consiste apenas em experiências místicas ou entrar num transe sem que tenhamos ciência de quem nós somos, né? Do conteúdo santo da palavra de Deus e do ajuste da nossa vida, do nosso caminhar, não é? De acordo com a palavra de Deus. Essa renovação de entendimento, como nós estávamos falando ontem, só fazendo aqui um apanhado, né, mais geral, ela nos vai dar, essa experiência vai nos dar um caminhar que não é mais por coação e nem por um jeito interesseiro de buscar a Deus, né? Nós falávamos sobre isso ontem. Então, muitas vezes a religião, tudo que ela pode fazer é nos proporcionar uma pauta, nos dá uma falsa segurança de que se eu estiver ali inserido numa comunidade de fé, isso por si só vai produzir em mim um efeito espiritual positivo, né? É como se existisse boas vibes só pelo fato de eu estar ali, sem que eu entenda exatamente, né, para onde eu estou indo, para onde Jesus Cristo está me levando. E quem sou eu diante de Deus? Então nós precisamos de entendimento. Também não é de acordo com o entendimento que nós falamos aqui, de ter a mente de Jesus Cristo, uma busca pelo Senhor apenas como se Ele nos desse um varejo, né, de benefícios e de bênçãos, e que se você seguir uma cartilha rigorosamente, se você seguir as instruções, você vai obter. Basta você ir lá e colher essas bênçãos. Também não é assim. Claro que o Senhor nos recompensa. É claro que existem consequências também da desobediência da palavra de Deus, mas nós seguimos a Jesus Cristo constrangidos pelo seu amor. Primordialmente, o sentimento que move o cristão é o seu amor por Jesus Cristo. É saber que Ele é que tem as palavras de vida eterna, que um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu não posso mais viver para mim mesmo. E nós nos cercamos, né, dessa certeza, nós somos impregnados, né, dessa certeza da graça de Deus sobre a nossa vida, né? E isso é um elemento, né, firmador da nossa identidade em Cristo. Então, com a renovação mental, a experiência cristã ela deixa de ser algo superficial, porque nós não precisamos mais que tenhamos fiscais da fé, né? Gente que me monitore o tempo todo, do contrário, eu vou sair do aprisco. Então, próprias palavras de Jesus Cristo, ele fala: eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem, o que pressupõe uma experiência de liberdade com ele. Nós só o seguimos porque ficamos encantados com o seu amor, porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado e nos arrependemos. Mas isso sempre com um sim que só pode ser iniciativa minha e sua. Então nós vivemos para Cristo, não é? No caminho do Evangelho, mas sempre num ambiente de liberdade, sempre sabendo que esse aprisco de Jesus não tem concertina elétrica ao redor, não é? Não existe um cadeado no portão, porque com a mesma liberdade que você entra no caminho, você também sai. Quando Jesus Cristo ele estava proferindo
um ensino muito duro, né, ou indigesto para as pessoas, né, que não tinham a maturidade suficiente para compreender. Ele dizia: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem não comer a carne do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. E aí houve, na verdade, um mal-estar, né, por conta dessa palavra, e alguns discípulos, na verdade, foram embora, não suportaram isso e disseram: essa palavra é muito dura, quem vai suportar isso? E aí Jesus Cristo falou para os apóstolos, os que sobraram: vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro, naquela resposta célebre: só o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós vamos para onde, Senhor? Então, Jesus Cristo, na verdade, fala: da mesma forma que vocês, com toda liberdade, me seguiram, eu chamei, mas o sim veio de você. Vocês também podem sair, porque nós não somos pessoas que seguem a Jesus Cristo sob escolta. Não é? Nós não estamos manietados, não estamos algemados. Nós seguimos a Jesus Cristo sempre movidos pelo amor e pela certeza do seu amor também por nós. Era esse o combustível de vida do apóstolo Paulo e precisa ser o nosso também. Então, ter a mente de Cristo nos estabelece, não é, uma clareza a respeito disso. É muito importante que possamos entender que nós não seguimos a Jesus Cristo não porque existe uma pauta religiosa, não porque existem olheiros na nossa igreja, que do contrário, se eles não existirem agora, não é, eu estaria livre para fazer o que eu quiser, não é? Então nós estamos na presença de Jesus Cristo só por Jesus Cristo, por causa do seu amor. Então o cristão é o mesmo, seja na igreja, seja nos confins da terra, numa ilha deserta, ele sempre vai ser o mesmo, né? Aquela expressão que se diz, né? O crente cebola. Por quê? Porque cebola você descasca camada após camada e você só encontra o quê? Cebola, não tem surpresas, porque existe uma firmeza de caráter. Então o que o Senhor quer fazer por nós é uma experiência tão profunda que nós não conseguimos mais nos enxergar fora da presença do Senhor. Né? Por isso as coações e também, não é, um caminhar com Cristo apenas por interesse, né, por barganha, pela expectativa de alguma vantagem, também não tem sentido. Nós somos o povo que foi conscientizado, nós somos o povo que foi convencido pelo Espírito Santo, quando o Senhor nos apresentou os argumentos, né, sobre a necessidade da nossa conversão e nos mostrando que o nosso caminho antigo era um caminho de morte. Né? Nós compreendemos que viver para nós mesmos seria algo que faríamos contra nós mesmos, sobretudo, porque o pecado, na verdade, acaba sendo quase um ato suicida, porque é o maior prejudicado, obviamente, né, pelo pecado e pelo erro do alvo, né, da minha parte, da sua parte, somos nós mesmos. Né? Então, o que a mente de Cristo estabelece quando isso é instalado em nós, pela fé? Né? Primeiro, como eu falei, temos essa consciência de que eu sigo a Jesus Cristo com entendimento. Adoração envolve entendimento. Coração, alma, força e também entendimento. Então eu sei para onde eu vou, sei de onde eu vim, a palavra de Deus é o meu norte. Né? Fora da presença de Deus eu não sei para onde eu vou, como Pedro falou. E agora nós não precisamos mais de monitoramento ou de coação ou de estímulos com base no interesse para seguir a Jesus Cristo. Né? É o amor dele que nos convence. Então isso já está muito bem firmado nos nossos corações, né? Espero eu. Mas falar sobre a mente de Cristo é falar sobre o próprio Cristo. É verificar qual era o comportamento de Jesus Cristo, quais eram as suas reações e entender que isso serve como modelo. Jesus Cristo não pode ser um caso isolado na história que eu observo apenas a partir das Escrituras e que não tem nada a ver comigo. Quando nós vemos Jesus Cristo exercer misericórdia, quando nós vemos Jesus Cristo tratar com compaixão, não é, o pecador, quando nós lemos Jesus Cristo se agachar e lavar os pés dos seus discípulos, enxugar com
uma toalha, se colocar na condição de servo. Nós não lemos a Bíblia e falamos, olha Jesus Cristo, como ele era bondoso, né? Como ele era simples. Na verdade, o que ele está dizendo, eu sou assim porque eu sou exemplo. Então mire em mim, porque esse é o projeto que eu tenho para você, que você seja cada vez mais parecido comigo. É verdade que isso se trata de uma caminhada, né? Então a conversão por si só, ela não produz essa identidade com Jesus Cristo assim. Existe, na verdade, o que se chama de santificação, né? De edificação. Precisamos uns dos outros, né? nessa tarefa, né? Precisamos do ensino da palavra, do discipulado, claro, tudo isso para que eu e você, uma expressão que se usa, né? Sejamos cristificados. É a cristificação do ser. É quando eu e você vamos recebendo cada vez mais, né? Um retoque aqui, um retoque lá de Deus, para que a gente possa parecer mais com o primogênito, Jesus Cristo. Então ver Jesus Cristo nas Escrituras é falar, olha, aqui é o meu ponto de chegada, aqui deve ser o meu destino, essa é a minha inspiração, é assim que se deve ser no mundo. Isso é muito importante nos dias de hoje, em que a fé ela ficou separada do exemplo, né? Em que falar sobre Jesus Cristo e louvá-lo, né, às vezes tem mais importância do que agir como ele. Por isso que existe, né, um divórcio tão trágico entre o que as pessoas falam sobre Jesus Cristo, né, os conteúdos e as doutrinas, né, que estão nas comunidades de fé, e o comportamento dos cristãos por aí, que não tem nenhuma compatibilidade com o ensino de Jesus Cristo, né? Então eu não quero ser um cristão nominal e creio que você também não quer ser. E sobre a mente de Jesus Cristo, como ele agia, né, existem coisas muito interessantes, né, na palavra de Deus. E quando nós lemos essa maneira de Deus, de Jesus agir e reagir, né, a sua abordagem aos pecadores, né, aos religiosos do seu tempo, os valores que ele expressava, né, no final das contas, nós entendemos que ele via o ser humano nunca como um objetivo, como um trampolim, como um método e um meio para chegar em algum lugar. Jesus Cristo sempre via o homem como fim, né? Existe uma frase de até um pensador do século XVIII, de influência cristã inclusive, Immanuel Kant, que ele dizia isso, né? Trate o ser humano não como meio, mas sim como fim, como finalidade, né? E essa frase, ela, sem nenhuma dúvida, ela tem uma inspiração cristã, até porque ele também tinha essa influência, né? Esse pensador. Porque Jesus Cristo é esse modelo e a encarnação dessa frase. Tratar o ser humano não como meio, mas como finalidade. Veja como Jesus Cristo fazia, como ele curava as pessoas. Ele curava movido por íntima compaixão e não para a promoção do seu nome, não é? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele fez isso porque ele se compadeceu das pessoas. Porque é verdade que a fome espiritual das pessoas precisa ser saciada, mas a fome física e comer é uma condição biológica para continuar vivo. E ele viu a dor da fome e por duas vezes, ou seja, o que é um exemplo para nós, né, no sentido de que algo que precisa ser feito sempre que for necessário, repartir o nosso pão, Jesus Cristo saciou a fome das pessoas, mas não como uma caridade populista, né? Como se ele quisesse trazer os holofotes para si e dizer, veja como eu sou bom feitor. Ele fez isso mirando o ser humano, sabendo que, olha, a fome é algo inadmissível quando a gente tem pão para repartir, né? E pela repartição do pão vem também a multiplicação. Essa é uma passagem muito interessante, né? Porque ela não fala exatamente da multiplicação, ela fala do compartilhamento. E pelo compartilhamento você tem a multiplicação. Sempre é assim com a nossa vida, né? Se você acha que tem pouco, quando nós colocamos no altar de Deus em misericórdia e amor e mirando o ser humano como finalidade, não como meio, o Senhor também nos dá as condições para que sejamos mais abençoadores ainda. Então Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele viu o ser humano, curava um homem, né, na estrada,
em algum caminho, ele falava, mantenha a discrição, né? Não precisa propalar isso, porque eu estou vendo a sua necessidade e me compadeci de você e fiz isso por você, porque ele agia movido por íntima compaixão, ou seja, sempre o ser humano, né? Sempre atentando não para o seu cartaz, né? Não para uma espécie de marketing pessoal. Jesus Cristo nunca fez isso, né? E uma das coisas interessantes de Jesus diz respeito às suas escolhas, né? Suas escolhas, a começar pelos discípulos que ele selecionou. Porque se Jesus Cristo fosse alguém de conduta mais diplomática, política, né? Se ele fosse um estrategista aos moldes humanos, ele não teria escolhido pescadores, né? Um zelote, que é uma espécie de revolucionário e que resistia, né, ao poder de Roma e da influência, né, estrangeira sobre Israel, e nem não teria chamado um publicano como Mateus, porque Jesus Cristo, e esse é o segundo aspecto, ele sempre viu as possibilidades do seu amor e da sua graça sobre as pessoas, né? Ele chamou, por exemplo, ou destinou Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, para ser a testemunha da notícia mais fabulosa da história, a ressurreição, a sua ressurreição, não é? Segundo o Evangelho de Marcos, ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Uma mulher de má fama, ex-endemoniada, não é? De pouca, e por ser mulher então, né, o testemunho feminino naquela época valia muito pouco, e até épocas recentes da nossa história, mas ela teve o privilégio de ser a primeira testemunha da ressurreição. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vê as possibilidades do seu amor, da sua graça, não é? Então ele começa a projetar o que as pessoas podem ser e não o que elas são agora, né? Isso nós observamos, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Paulo, como você deve saber, ele era um perseguidor dos cristãos e gozava de muita influência para isso, e recebeu, né, a ele foi otorgado poderes para perseguir. Inclusive, quando ele se converteu, né, ele estava indo a caminho de Damasco justamente para prender cristãos, para persegui-los. Então ele já tinha essa autorização. Ele se converteu, ele era um perigo, né, para a igreja. E quando ele se converteu, isso está registrado no livro de Atos, poucas pessoas, aliás, ninguém acreditou nele, porque não concebiam a conversão de um homem como ele. Mas existia um homenzinho chamado Barnabé. Barnabé estendeu a sua destra de comunhão para Paulo e comprou o testemunho dele e dizia: olha, ele viu Jesus Cristo a caminho de Damasco. Este homem se converteu. E ele foi, né, responsável pela introdução de Paulo no meio cristão, porque os cristãos naquele momento, veja você, né, não acreditaram na conversão. O que é sintomático de uma coisa muito triste, né? É a limitação nosso olhar, né, que é limitador do poder de Deus em transformar o caráter humano. Então havia uma desconfiança, mas por trás dessa desconfiança da conversão de Paulo, é como se os cristãos daquela época falassem: tudo bem que Jesus Cristo transforma as pessoas, mas um indivíduo como esse é incorrigível, não é? A situação dele é irremediável, não há o que fazer. Mas Barnabé dizia: o sangue de Jesus também é suficientemente poderoso para salvar até um homem como ele. Porque Barnabé, ele tinha a mente de Jesus Cristo, né? E quem tem a mente de Jesus Cristo, às vezes, pode ser confundido como uma pessoa ingênua, porque começa a acreditar nas coisas. Ele acreditou numa conversão, quando os outros ainda mantinham, né, os seus pés, né, atrás, quando eles ainda se cercavam de cautelas. Mas ele acreditou, porque quem tem a mente de Cristo enxerga coisas que o homem natural não enxerga. É essa mente que eu quero. É essa mente que eu creio que você também deseja, a mente de Jesus Cristo. Não adianta termos os trejeitos de cristãos. Não adianta que tenhamos os hábitos de cristãos.
ou que frequentemos, né, uma igreja. O importante é que, sendo nova criatura, também tenhamos uma mente renovada. Né? É isso que vai valer a pena para mim, né, e para você. Então, ele é aquele que vê as possibilidades da sua graça e do seu amor nas pessoas. Né? E o que nós devemos fazer também, quando vemos algum amigo, né, algum parente, que aos olhos humanos, né, estão tão desviados que uma conversão parece algo utópico, nós conseguimos perceber que essa pessoa, não é uma boa matéria-prima para Jesus Cristo, porque as suas mãos poderosas podem moldar, né, dessa situação algo novo. Né? Ele é aquele que cria do nada. Ele traz à existência as coisas que não existem. É o jeito de Jesus trabalhar. Não é? É sempre buscando os improváveis para que a sua graça abunde, para que fique manifestado que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não é? Eu sou um produto da graça, você também é um produto da graça. Ele, aspas, né, apostou em nós. Por isso que nós fomos salvos e libertos. Né? Isso vai de uma compreensão do que é a graça de Deus. Né? Quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, e aí já amparados pelo Senhor, né? Recebendo um novo coração, um novo espírito, que é o que o Senhor nos promete, e nós convidamos outras pessoas também, né, a seguir o mesmo caminho, nós estamos dizendo, olha, se eu fui perdoado, por que você também não pode? Eu não sou melhor que você? Né? E Paulo dizia, eu sou o menor de todos os santos, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Paulo, ele não via nenhum valor em si mesmo, mas ele via um valor na produção, né, na graça de Deus, né, produzida na vida dele por causa de Jesus Cristo. Então, ter a mente de Jesus Cristo é trazer uma espiritualidade real, verdadeira. Né? É sairmos da aparência, cair as máscaras, sermos, né, como somos em Jesus Cristo. Porque não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. É o que Jesus fala. Se somos sal e luz, e se somos cidade edificada sobre o monte, já existe a evidência de que somos de Jesus Cristo. Então não precisamos provar nada para ninguém, porque isso nós assumimos como fato. Então, é muito importante que não sejamos contaminados pelo fermento dos fariseus e dos saduceus, como Jesus já advertiu os seus discípulos, para que eu e você não vivamos, não é, um tipo de espiritualidade que vai muito da aparência, né? E muito de abraçar o rito em si, né? O hábito em si, como se ele fosse nos santificar. Né? Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. Os que ainda não são, serão em nome de Jesus, porque o Senhor está operando na sua vida, na minha vida. E essa obra que o Senhor começou, Ele não vai terminar. Vamos ter a mente de Cristo, vamos ter a mente renovada. É o melhor que o Senhor tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo.